Você já parou para pensar que o maior truque do diabo não é assustar as pessoas com demônios ou coisas sobrenaturais, mas sim enganar de forma sutil, disfarçada e quase imperceptível. O inimigo não chega até nós com chifres e tridentes, mas com palavras doces, com oportunidades atraentes e até mesmo com aparência de religiosidade. A grande verdade é que muitos cristãos estão sendo enganados sem nem perceber. Talvez você mesmo esteja caindo em alguma dessas armadilhas. Hoje você vai descobrir como o diabo engana os cristãos nos mínimos detalhes, de maneira tão escondida que chega a parecer normal. E ao entender isso, sua visão espiritual vai se abrir e você nunca mais verá o mundo da mesma forma. O diabo não precisa convencer alguém a se tornar um ateu para enganá-lo. Ele só precisa plantar pequena semente de distração, de indiferença e de engano, para que a pessoa se afaste de Deus sem perceber. E é exatamente assim que ele age, de forma sorrateira, inteligente, estratégica. A Bíblia nos alerta claramente sobre isso. Em 2 Coríntios, Paulo declara: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você percebe o problema? Não é quando o diabo aparece com trevas, mas quando ele se veste de luz, quando algo parece bom, mas na verdade está cheio de engano. Muitos cristãos pensam que o diabo só age de formas escandalosas, possessões, rituais satânicos, coisas explícitas. Mas a verdade é que o inimigo prefere atuar no sutil. Ele se infiltra nas pequenas coisas do dia a dia. Um hábito aparentemente inofensível, uma desculpa convincente para não orar, uma distração que tira o foco da palavra, uma amizade que influencia mais do que parece. Assim, pouco a pouco, o cristão começa a distanciar de Deus e quando percebe, já está frio na fé. Uma das formas mais eficazes que o diabo usa para enganar é a distração. Ele sabe que se o cristão estiver ocupado demais, cansado demais ou entretido demais, dificilmente terá tempo para buscar a Deus. Veja como nossa geração vive. Correria constante, celular nas mãos, redes sociais que sugam horas, séries intermináveis, notícias de todos os lados. Nada disso é errado por si só, mas se torna perigoso quando substitui o tempo de comunhão com Deus. O inimigo não precisa destruir sua fé, basta roubar seu tempo e a consequência será a mesma. Outro ponto importante é que o diabo engana os cristãos através do conformismo espiritual. Ele sussurra: você já faz o suficiente, não precisa se esforçar tanto. E o cristão começa a viver de aparência, indo à igreja como rotina, sem nenhuma paixão, orando apenas por obrigação, sem nenhum entusiasmo, lendo a Bíblia mecanicamente, mas sem vida. Esse é o terreno perfeito para o inimigo semear enganos ainda maiores. E aqui vem um detalhe ainda mais assustador. O diabo não engana apenas por fora, ele engana também por dentro, usando o orgulho espiritual. Quando alguém começa a se achar santo demais, melhor que os outros, já caiu numa das armadilhas mais perigosas. O orgulho é o terreno fértil para a queda. E o diabo sabe disso. Foi exatamente o orgulho que o derrubou quando ele quis ser maior que Deus. Pense comigo, quantos cristãos já não foram enganados pelo inimigo através de pequenos pecados que pareciam inofensivos? Uma mentira ali, uma crítica aqui, coisas pequenas que vão construindo uma vida de hipocrisia. O diabo não tem pressa. Ele joga o anzol e espera a hora certa de puxar. Além disso, ele engana usando o desejo do coração. Quantos já não ouviram frases como: se faz você feliz, então siga o seu coração? Mas a Bíblia é clara em Jeremias 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O diabo sabe disso e aproveita para levar muitos cristãos a tomarem decisões fora da vontade de Deus, baseado apenas na emoção. Mas talvez a estratégia mais perigosa de todas seja quando ele mistura a verdade com a mentira. Ele cita versículos, distorce doutrinas, levanta falsos mestres que parecem piedosos. Foi assim desde o Éden, quando ele disse a Eva: é verdade que Deus disse? E aí ele torceu as palavras do Senhor. Hoje a mesma tática continua. Um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem santidade, tudo isso parece bonito, mas é um engano mortal. E aqui eu preciso te fazer uma pergunta séria. Será que você também não tem sido alvo dessas estratégias? Será que em algum momento o diabo não conseguiu te afastar, ainda que um pouco, da intimidade com Deus? Seja honesto consigo mesmo, porque reconhecer é o primeiro passo para se levantar. O inimigo pode até tentar enganar, mas aquele que busca vigilância na palavra e no Espírito Santo
sempre será capaz de discernir a verdade. O diabo é mestre em transformar aquilo que é passageiro em algo que parece eterno. Ele oferece prazeres momentâneos como se fosse a solução definitiva para os nossos problemas. Quantos cristãos, por exemplo, já não trocaram uma vida de santidade por uma noite de prazer? Quantos já não deixaram o chamado de Deus em troca de uma carreira ou de um relacionamento que parecia perfeito, mas não vinha do Senhor? Esse é um dos maiores enganos. Fazer você acreditar que aquilo que brilha agora será suficiente para sempre. Mas tudo que vem do inimigo tem prazo de validade e sempre termina em dor. O inimigo também engana criando uma sensação falsa de segurança. Ele sussurra: você é salvo, então pode viver como quiser, Deus vai entender. Isso é gravíssimo, porque gera um cristianismo raso, sem temor, sem compromisso. A palavra é clara: sede santos porque eu sou santo. Não se trata de perfeição, mas de viver com temor e vigilância. O diabo distorce a graça, transformando-a em desculpa para o pecado. Ele quer que você acredite que não precisa mudar, porque assim você continua preso. Outro método que o diabo usa para enganar os cristãos é através do desânimo. Ele sabe que um coração desanimado é como um campo abandonado, fácil de invadir. Quantos começam a servir a Deus cheio de paixão, mas ao enfrentar lutas e dificuldades começam a fraquejar? O inimigo aproveita essas brechas jogando pensamentos do tipo: não vale a pena, você nunca vai vencer esse pecado. Deus não se importa com você. Essas mentiras são repetidas tantas vezes que começa a parecer verdade. O diabo sabe que se conseguir abalar sua fé, você deixará de lutar. E aqui está outro segredo. Muitas vezes ele não te impede de ir à igreja, mas faz com que você vá sem fé, sem expectativa, sem fome de Deus. O corpo está presente, mas a mente e o coração estão longe. É como estar em um banquete e não comer nada. E assim, mesmo dentro da casa de Deus, muitos continuam secos espiritualmente. Mas não pense que o inimigo trabalha sozinho. Ele usa circunstâncias, pessoas e até mesmo o sistema do mundo para implantar seus enganos. A mídia, por exemplo, é uma das ferramentas mais poderosas que ele usa. Filmes, músicas, novelas, influenciadores digitais, podcasts. Tudo isso pode carregar mensagens sutis que moldam o pensamento e valor. Aos poucos, aquilo que antes era considerado pecado passa a ser visto como normal. E aquilo que é santo passa a ser ridicularizado. É exatamente isso que Isaías já havia alertado. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Outro ponto importante é a forma como o diabo alimenta a comparação. Ele faz você olhar para a vida dos outros e se sentir menor, menos abençoado, menos capaz. Isso gera inveja, frustração e até revolta contra Deus. Em vez de agradecer pelas bênçãos recebidas, muitos passam a questionar por que com ele é assim e comigo não. Esse é um terreno fértil para a ingratidão e a frieza espiritual. Talvez uma das mais astutas estratégias seja o acostumar-se com o pecado. No começo, a consciência dói, o coração se incomoda, mas com o tempo, a repetição vai tornando aquilo normal. É assim que muitos cristãos acabam vivendo uma vida dupla. Na igreja aparentam santidade, em casa ou em segredo vivem totalmente diferente. O diabo sabe que enquanto você se acostumar com o erro, dificilmente buscará arrependimento genuíno. Mas aqui vai um alerta ainda mais profundo. O inimigo não apenas engana com pecados evidentes, mas também com coisas boas mal direcionadas. Ele pode usar até mesmo um ministério para te prender. Quantos líderes, pastores e servos de Deus estão tão ocupados fazendo a obra de Deus que se esqueceram de estar com o Senhor da obra? O diabo não tem problema em ver você trabalhando muito, desde que isso roube a sua devoção. E é nesse ponto que precisamos abrir os olhos. O engano não vem sempre com cara de maldade. Às vezes vem com cara de bênção. E é por isso que Jesus disse em Mateus 24, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que enganariam, se possível, até os escolhidos. Ele não disse enganar os incrédulos, mas sim os escolhidos. Isso mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Agora eu quero te perguntar algo. Quantas vezes você já percebeu que caiu em uma dessas armadilhas? Quantas vezes se deixou levar pelo cansaço, pela comparação ou pela falsa sensação de que está tudo bem? O inimigo é insistente, mas saiba, enquanto você estiver em Cristo, ele nunca terá a palavra final. O segredo é permanecer vigilante. Em 1 Pedro capítulo 5 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele ruge, ele ameaça, mas não pode tocar em quem está firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Existe uma arma que o diabo usa com frequência para enganar os cristãos, que é a ilusão do tempo. Ele faz você acreditar que sempre terá uma nova chance amanhã, que pode se arrepender depois, que ainda dá para viver um pouco no pecado antes de se entregar de verdade a Deus. Essa é uma das maiores mentiras já inventadas. A Bíblia é clara: hoje, se ouvides a sua voz,
não endureçais o vosso coração. O diabo não precisa fazer você negar a fé. Basta adiar sua decisão. O amanhã pode até nunca chegar, e muitos estão vivendo perigosamente nesse engano. O outro ponto crítico é a forma como o inimigo manipula as emoções. Quantos cristãos vivem guiados pelo que sentem e não pelo que creem? Se estão animados, buscam a Deus. Se estão desanimados, se afastam. Se recebem bênçãos, permanecem firmes. Se passam por lutas, duvidam do amor de Deus. O diabo sabe que fé não pode depender de sentimentos. Por isso, trabalha incansavelmente para que você viva no campo da emoção. Assim, ele te prende em altos e baixos constantes e nunca permite que você crie raízes profundas. E há ainda a falsa espiritualidade. O inimigo se alegra quando alguém se enche de práticas religiosas, mas continua vazio de Cristo. Ele não tem medo de rituais, mas tem uma vida de intimidade verdadeira com Deus. Quantos frequentam cultos, participam de grupos e até falam de Jesus, mas não o conhecem pessoalmente? Esse é o engano da religiosidade. Substituir relacionamento por costume. Substituir fogo verdadeiro por aparência. Uma estratégia ainda mais perigosa é quando o diabo cria divisões dentro da própria igreja. Ele planta fofocas, críticas, invejas, disputas por cargos e reconhecimento. O corpo de Cristo, que deveria estar unido, se torna um campo de batalha interno. E enquanto os cristãos brigam entre si, esquecem do verdadeiro inimigo. E é exatamente isso que Satanás quer. Cristãos distraídos, lutando uns contra os outros, em vez de resistirem juntos contra ele. Talvez o maior engano que o diabo promove seja fazer você acreditar que está firme, enquanto na verdade você está caindo. É por isso que Paulo alertou a igreja de Corinto. Aquele, pois, que cuida está em pé. Olhe, cuidado, para que não caia. O inimigo não precisa que você perceba que está fraco. Ele prefere que você pense que está forte demais para cair. E é nesse ponto que muitos tropeçam porque se tornam autossuficientes. E sabe por que isso é tão perigoso? Porque o diabo conhece os pontos fracos de cada um. Ele não perde tempo tentando te derrubar em áreas onde você é forte, mas trabalha exatamente onde sabe que você é vulnerável. Talvez seja na área emocional, talvez nos desejos da carne, talvez na vaidade, talvez no orgulho. Ele estuda seus passos, observa suas reações e ataca no momento certo. Agora imagine quantos cristãos estão vivendo hoje enganados. Alguns pensam que estão bem porque têm cargos na igreja. Outros acreditam que estão firmes porque conhecem muitos versículos. Outros ainda confiam apenas em suas experiências passadas. Mas a verdade é que o único sinal real de firmeza é uma vida de dependência diária de Deus. Sem Deus, todos nós somos presas fáceis. E aqui está a boa notícia. Não precisamos viver enganados. A palavra de Deus é como uma lâmpada que revela cada mentira do inimigo. Quando você se enche da verdade, fica imune ao engano. É como reconhecer uma nota falsa. Quem estuda o dinheiro verdadeiro não se deixa enganar pela imitação. Da mesma forma, quanto mais você mergulha na Bíblia, mais fácil é discernir os truques do diabo. Além disso, temos uma arma poderosa: o Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele quem guia, é Ele quem alerta, é Ele quem abre os olhos espirituais. Sem Ele é impossível vencer as sutilezas do inimigo, mas com Ele todo o engano cai por terra. Foi por isso que Jesus disse em João 16, que o Espírito nos guia em toda a verdade. Agora eu quero que você reflita quantas áreas da sua vida precisam ser iluminadas pela verdade de Deus. Será que você tem permitido que pequenas distrações roubem sua intimidade com o Senhor? Será que, sem perceber, já aceitou padrões do mundo que não agradam a Deus? O momento de despertar é agora, não é amanhã, não é depois, mas hoje. O diabo pode até tentar enganar, mas nunca poderá vencer um cristão que vive em vigilância, oração e santidade. Por isso que Paulo nos chamou de soldados de Cristo, equipados com a armadura espiritual. Essa é a chave: não lutar com armas humanas, mas com a oração, com a palavra, com a fé e a justiça. Quando estamos revestidos da armadura, o inimigo até tenta, mas não consegue prevalecer. E lembre-se, engano só funciona quando alguém acredita nele. Se você conhece a verdade, se você permanece em Cristo, se você não abre mão da sua comunhão, nenhuma mentira do diabo terá poder sobre a sua vida. Se este vídeo falou com você, se abriu seus olhos para enxergar como o inimigo tem tentado te enganar, não guarde isso só para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar espiritualmente. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aqui os seus comentários em quais áreas você já percebeu que o diabo tentou te enganar. Sua experiência pode abençoar a vida de muita gente.